Você já parou para pensar que nem tudo que você vive começou em você? Não que não seja seu, mas não começou em você. E é sobre isso que eu quero falar hoje, sobre as questões que a gente vive na nossa vida, que não começaram com a gente, os padrões que a gente repete e por que isso acontece. Então fica aqui comigo, vai ser um vídeo que eu vou trazer muitas clarezas para você. Para quem não me conhece, meu nome é Ludmila Lorena. Eu sou consteladora familiar e faço acompanhamento terapêutico com mulheres, devolvendo você de volta para sua verdadeira identidade. E eu quero falar hoje sobre esse assunto de padrões que vão repetir na vida que a gente está vivendo, que a gente pensa que é só da gente, que a gente faz as nossas escolhas por nós e muitas vezes a gente está continuando histórias. Pode ser que você perceba que os seus relacionamentos nunca dão certo, o seu dinheiro sempre trava, as coisas sempre repetem, mesmo você falando isso nunca mais vai acontecer comigo, e você sente inseguranças e alguns sentimentos que você não sabe explicar de onde isso vem. Mesmo entendendo, você continua fazendo. E isso não é falta de consciência, isso é algo mais profundo, porque a vida não começa em você. Trazendo para você uma visão mais ampla, expandindo um pouco mais a sua consciência, a vida vem de uma fonte infinita e passa por toda a sua ancestralidade até chegar a você. Até chegar aos seus pais e a vida chega em você. E você pensando que as suas histórias, ela não começam em você, os desejos da sua alma, os seus sonhos. A gente continua histórias. Cada ancestral nosso que vai chegando, ele vai abrindo o caminho para que a gente possa estar aqui e fazendo o nosso movimento. E nós também estamos abrindo espaço para os que vão chegar. Você continua histórias, você é o sonho dos seus ancestrais. Então, muitos de nós repetimos histórias que às vezes a gente não entende porque a gente quer muito uma coisa, porque a gente sonha muito uma coisa, e quando a gente vai ver, aquele sonho era lá dos nossos avós, dos nossos bisavós, e a gente está ali continuando, porque a gente não herda apenas o nosso DNA, nossa parte genética, a gente também herda sentimentos, pensamentos, porque a gente vem de um sistema familiar muito grande, muito amplo, que muitas histórias já aconteceram. Eu costumo falar, gente, você imagina quantas vidas tiveram que encontrar e desencontrar para que você estivesse aqui hoje, para que você chegasse aqui hoje sendo quem você é hoje? Quantos caminhos foram abertos, quantas histórias, quantas dificuldades para que nós pudéssemos estar aqui. Então, quando a gente faz essa dinâmica da constelação familiar, a gente consegue perceber muito nitidamente, por exemplo, um sonho de uma profissão, de uma avó, vários netos repetem, por exemplo, a minha avó, o sonho dela era ser professora, ela não foi professora, mas ela tem 5 netas professora. Isso é uma continuação de histórias, questão de sonhos de querer ficar rico na família, de querer desbravar algum lugar, ou conhecer algum lugar, morar em algum lugar, ou até mesmo as histórias de relacionamento, os padrões que ficam, as crenças que limitam um sistema, você vai repetindo aquela história até que você consiga trazer ela para entender. Quando você vê os problemas, começa a perceber as histórias que estão repetindo, entendendo por que essas histórias estão repetindo. A gente precisa entender que isso vem de antes. Às vezes muitos sentimentos que nós temos de angústia, de não saber como que a gente consegue, traz muitas inseguranças, medos. Muitas mulheres têm, por exemplo, na hora de ganhar um neném, quando entra a maternidade, ou até quando vai para algo novo. Isso tem muito a ver com a linhagem das mulheres, o sentir dessas mulheres que vêm. E a gente acaba repetindo essas histórias, por quê? Porque algo não foi incluído lá. Alguma coisa ficou vazio, coisas que não são ditas dentro do sistema, não são faladas, sentimentos que não são sentidos. O que fica de fora dentro desse sistema, ele vai passando de gerações em gerações. Claro que isso é inconscientemente, mas a alma do sistema, o que ele quer? Manter todo esse sistema coeso, tudo isso funcionando com harmonia. Então, se alguém lá atrás ficou para trás, ficou excluído, morreu, não foi falado, ou foi deixado da família porque não era uma pessoa de boa índole, porque não era uma pessoa legal, ou aconteceu uma tragédia com essa pessoa e ninguém nunca mais falou, essas histórias repetem no sistema. Para quê? Então, para que a gente vê esses problemas? Para a gente poder incluir e dar espaço para isso. Olhar para essas histórias que ficaram lá atrás adormecidas e começar a dar espaço para isso. Então, o que é excluído, o que é deixado para fora, o que a gente não quer ver, o que a gente julga, o que a gente critica, repete na vida da gente. A gente atrai aquilo na vida da gente para quê? Para que a gente possa olhar, trazer a cura, porque a nossa cura, na verdade, ela só acontece no amor, na inclusão, quando a gente consegue dar um espaço para tudo isso dentro da gente. Mas como que a gente faz isso? A gente faz isso através do movimento da constelação familiar, entendendo aonde que a nossa alma está olhando, aonde que o nosso inconsciente está olhando e a gente ainda não está percebendo o que está sendo excluído. Por isso que eu falo que os problemas, as doenças, parece que são coisas horrorosas, mas não são.
são fatores de cura que a vida traz para a gente poder começar a olhar e trazer amor, trazer cura para tudo isso na nossa vida. Quando a gente entende que alguma coisa não está indo muito bem, não está legal, a gente não está muito feliz, a gente começa a fazer um movimento para poder trazer a solução para isso. É nesse lugar que a gente consegue voltar para onde a nossa alma está olhando, para as raízes das nossas questões. Porque muitas pessoas ficam ali nos galhos, nas folhas, e não conseguem entender por que aquilo ali acontece e elas acham que só uma mudança de postura vai resolver. Não. Enquanto você não entender a raiz das questões, você não consegue sair desse looping que você fica andando em volta. Então, por exemplo, um sistema que muitas pessoas morreram por não serem protegidas, por desamparo, por doenças, né? Muitas pessoas foram deixadas, não tiveram assistência. Os próximos que vierem no sistema, as próximas gerações, segunda, terceira geração, são gerações de médicos que querem salvar as pessoas. Por exemplo, a nutrição, né? Muitas pessoas que trabalham na área de nutrição, você pode olhar no sistema dela, tem muitas pessoas que passaram fome, dificuldade, ou muito caso de obesidade. Aí vem um descendente ali, muito olhando para a nutrição, para os advogados, os policiais, os bombeiros, sempre buscando justiça. Então, quando você olha no sistema, foi um sistema totalmente injustiçado, as pessoas foram injustiçadas, né, e não tiveram direito de falar, não tiveram voz, aí vem os advogados no sistema familiar. Então, nossa alma, até para a gente escolher a nossa profissão, por exemplo, a gente está olhando para algum lugar de falta, ou então até mesmo que aquela profissão era o sonho de um ancestral, a gente vem para cumprir, né? Não tem uma regra muito certa. Por exemplo, um relacionamento, mesma coisa, a gente repetir, às vezes, um relacionamento lá da nossa avó, da nossa bisavó, né? Um padrão de relacionamento. É quando a gente não quer, ou dentro do sistema, questões não foram faladas, histórias não foram vividas, e aí a gente acaba repetindo essa história. Mas, assim, às vezes, uma história que você nem sabia, ou quando você vai procurar saber, você descobre. Mas por quê? Porque a nossa alma, ela sabe das coisas, né? Ela tem um movimento, a gente tem esse movimento de amor cego, que a gente quer curar essas pessoas para trás, para a gente poder trazer a cura para a nossa vida. A gente acha que se a gente salvar todo mundo, pôr tudo em ordem, a vida de todo mundo vai fluir. E não é bem assim. Então esse é o movimento. A gente sai desse movimento de amor cego, dessas faltas, dessas exclusões dentro do sistema, para a gente começar a olhar para a vida. Sair dessas crenças, desses padrões que ficam limitando não só a sua vida, mas todo um sistema familiar. A saúde também. Muitas pessoas tem famílias, muitas famílias que eu já cuidei, que é assim, todo mundo tem a mesma doença. Um câncer de mama, todas as mulheres da sua família, nem que seja uma geração, vai ter câncer de mama. Ou tem mulheres que todas têm problema de vista e ficam cegas. Existem muitas doenças que vão repetindo dentro do sistema. E o médico logo pergunta, né? Alguém da sua família tem câncer? Tem pressão alta, isso a gente vem repetindo geneticamente, mas na epigenética é dito que a gente repete o comportamento que gera aquela doença. É por isso que ela se repete dentro do sistema. Já foi feito um estudo muito profundo dentro disso. Então, para você pensar que até as doenças, de acordo com o nosso comportamento, vai repetindo dentro do nosso sistema. E aí a gente fica repetindo até que alguém queira olhar para aquilo, por que essa repetição, e a gente entende de onde que aquilo ali inclui, o que aquela doença quer trazer para aquele sistema, qual cura que ela quer trazer, o que está sendo excluído. E quando a gente começa a olhar para isso, o sistema começa a ter mais espaço, mais vida, e essa doença não precisa mais existir. Essas histórias tristes, tragédias. Eu conheço uma família que todo mundo, todos os filhos da família tinham um filho que morreu de um acidente trágico. Então era uma repetição dentro da família. Repete também datas muito simbólicas para a família, acontece tragédias. Eu já cuidei de uma família também que todos os homens, quando fazia 30 anos, acontecia um caso específico. As mulheres também, depois de tal idade, todas separavam. Isso, o que é essa repetição de padrão dentro do sistema? É uma história que vai repetindo até que alguém consiga olhar o que está sendo excluído. E não que isso não seja seu. Isso que é importante a gente entender, porque muitas pessoas falam, mas isso não é meu, começou lá com a minha avó. É seu porque sua alma está olhando para aquilo e você está sentindo aquilo, então é seu também. Você faz parte desse sistema. E se isso está repetindo a sua história, isso é seu também. Só que é seu, passa para você para quê? Para que você olhe. Vai passando para um ancestral que esteja disponível para começar a olhar para isso, incluir o que precisa ser visto, para isso poder ser liberado dentro do sistema. Então, a nossa cura sistêmica, ela não é só nossa, ela é de todo um sistema atrás e de todo um sistema que vai chegar, porque nós também somos ancestrais dos nossos descendentes que vão vir chegar depois da gente. Você vê também, por exemplo, mulheres que não sabem cuidar de dinheiro, porque vem lá daquela memória que mulher não sabia lidar com dinheiro, mulher não entendia de dinheiro, né? Às vezes teve voz e
bisavós muito oprimidas em relação ao dinheiro, nunca tiveram acesso a dinheiro, então essa dificuldade em relação ao dinheiro vai passando de geração em geração, ou um problema específico no relacionamento que começa lá com sua bisavó, ou uma visão negativa em direção aos homens, né? Porque esse olhar masculino vem muito das mulheres do nosso sistema, olha o homem como malvado, como perigoso, e essa visão vai passando de sistema em sistema, e nenhuma mulher dentro do sistema pode ser feliz nos seus relacionamentos, ou esse padrão de ter que estar sempre servindo, fazendo tudo para todo mundo, ser muito boazinha e não se perceber, não cuidar de si. Isso também é um padrão que vem dentro do sistema familiar, das mulheres do seu sistema que vão se deixando de lado, fazem tudo para todo mundo. Isso vai sendo ensinado em geração. Não é nada muito complicado, assim, você fala, nossa, é uma coisa muito oculta. Não, não é nada muito oculto. É dentro do sistema familiar, isso vai passando de geração em geração até chegar a você através dos seus pais. Então, tudo chega dentro do seu sistema, chega para você através dos seus pais. Ah, mas se eu não tiver contato com os meus pais, a sua alma tem uma fidelidade a esses pais. Em algum lugar você vai olhar para isso, para alguma parte da família ali, alguma questão familiar que ainda não ficou sendo preenchida. Então, isso tem a ver com tudo que a gente faz na vida da gente. Isso é muito profundo, muito interessante. E por que eu estou trazendo esse tema? Porque quando você começa a entender isso, que isso vem de algum lugar, chega para você, é seu também, porque vem do seu sistema familiar, te tira do lugar de vítima. Que a gente acha que a gente é só a vida da gente, que às vezes as coisas não dão certo. Nossa, eu faço tudo certo, dá tudo errado. A gente entender que existe uma consciência maior e nós não somos vítimas, nós fazemos parte de um grande contexto, que tudo isso tem muita solução. Então a gente tira também você desse lugar que você é impotente, tira a sua autorresponsabilidade, porque muitas vezes a gente fica muito do lado de fora, achando que o problema está nas pessoas, está nas coisas, ou até mesmo na vida, que não acontece para você, que as coisas não chegam para você. Mas eu sinto te dizer que as coisas não chegam para você enquanto você estiver esperando elas chegarem. Você que precisa fazer um movimento de cura dentro do seu sistema, de avançar mais, de trazer espaços, de incluir o que foi deixado para trás e sair desse lugar de vítima, de esperar uma validação, alguém te ver e poder trazer alguma coisa para você fazer o seu movimento em direção à vida. E quanto mais movimento você faz em direção à vida, mais a vida vai fazendo movimento também em direção a você. E você vai trazendo curas muito profundas, e a sua cura não é só sua. Pensando também nesse coletivo, trazendo essa autorresponsabilidade também para esse lugar. Então, assim, trazendo essa visão mais ampla, que muitos de vocês possam nunca ter ouvido falar sobre isso, e trazendo mais consciência, expansão de consciência, que a vida é um movimento muito lindo, e muitas coisas que a gente não sente, que a gente sente, que a gente não sente, que a gente não percebe, que muitas vezes, ao invés de você ficar totalmente no errado de você, ai, por que eu sou assim? Por que eu faço isso? Nossa, eu faço tudo errado, eu não consigo ser diferente. Você começar a olhar para isso de forma diferente, olhar para isso de uma forma assim, de onde que vem isso? Será que isso começou aqui, ou começa lá atrás? O que eu não estou conseguindo ver? O que eu ainda não percebi? Que se eu percebesse, eu poderia fazer um movimento diferente, trazer esse olhar mais profundo, ampliar a sua consciência, entendendo que a gente não é vítima de nada, a gente precisa fazer os nossos movimentos, vir buscar uma constelação familiar, fazer um movimento sistêmico para você entender onde está a raiz das suas questões, para que você possa liberar esse fluxo de vida. É sobre isso que eu vim trazer hoje, porque tem solução. Em vez de a gente ficar nesse lugar só de reclamar, de vítima, não. Você pode trazer muito mais luz, muito mais vida para sua vida quando você começa a ter clareza e entender da onde que vem as raízes das suas questões, parar de andar em círculo, de nadar e morrer na praia para poder avançar. Se isso vibrou para você, vem até mim, me procura, para que a gente possa olhar onde começam as suas questões e entender que elas não começam só em você. Sai desse lugar de vítima e de culpa, entendendo que tem solução sim, existe uma resposta para você sim, que ainda não está clara porque está no seu inconsciente, mas quando a gente começa a olhar, a gente traz as inclusões, traz essa cura, que só pode acontecer no amor quando a gente traz espaço para tudo isso dentro do nosso coração. Então é isso que eu quis trazer aqui hoje para vocês. Toda quarta-feira tem vídeo novo no canal, vem falando de assuntos bem profundos, bem polêmicos. Se você tiver alguma dúvida, pode me procurar, vem falar comigo, que eu estou aqui à disposição para contribuir na vida de cada um de vocês para o mais, para a vida. É isso aí. Muita gratidão. Namastê. Até a próxima semana.